E eu gostaria de trazer esse texto como um texto base aqui da reflexão de hoje. E ele está em Lucas, capítulo 5. Enquanto cada um vai abrindo a palavra, eu queria aqui fazer mais uma oração com você. Senhor Deus, estamos aqui na Sua presença, Pai Celestial, te agradecendo por esse momento especial que o Senhor proporciona na nossa vida. Senhor Deus, nós temos diferentes corações aqui, com diferentes expectativas, mas, Senhor Deus, nós entendemos que esse momento é do Senhor, é para a Tua glória. Nós entendemos que o Senhor também tem, Senhor Deus, uma palavra, um recado aos corações. Nós já oramos a Ti, Senhor Deus, nós já te adoramos. E a nossa vida é uma constante oração e adoração. A nossa vida e nós vivemos para a Tua glória, nós sabemos disso. Nós te agradecemos pelo ar que respiramos, Senhor Deus, pelo mundo, Pai, que o Senhor estabeleceu, criou, pela vida de cada um, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem dado a cada família. Nós te pedimos especialmente, Senhor Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações por meio do Teu Espírito. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor venha com o Teu Espírito, Senhor Deus, falar a todos aqueles, Pai, que estão aqui e te buscando também, Pai, nesse momento, Pai, assim como a multidão estava perto de Jesus, assim como a multidão na praia estava ouvindo a palavra de Jesus, Pai. Às vezes a multidão, Senhor Deus, no monte ouvindo a palavra de Jesus, mas o importante, Senhor Deus, é que esteja próximo e, Senhor Deus, ouvindo algo da parte de Deus, e que esse momento seja algo parecido, Pai, onde as pessoas aqui possam ouvir da parte de Deus, não da parte de homens, uma mensagem especial, uma mensagem transformadora, uma mensagem, Senhor Deus, de vida, Pai, que provoca vida. Senhor Deus, em um mundo tão mau, Senhor Deus, em um mundo, Senhor Deus, tão assim, muitas vezes despreocupado, Senhor Deus, com o interior, Senhor Deus, o Senhor vem, Pai Celestial, trazer uma mudança interior de dentro para fora. Vem abençoar, Pai, cada um aqui, todas as famílias aqui representadas, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus, aleluia. Nós viemos de uma sequência de palavras e o Senhor tem trazido aqui e tem inspirado pregadores a trazerem palavras, e nessa sequência de palavras veio uma delas, a palavra trazida pela Lana. Ela veio e trouxe algo do coração dela sobre Pedro. E esse texto, ele tem Pedro também como um ator coadjuvante aqui dessa série, desse filme, que nós vamos ler aqui, capítulo 5, dos versículos de 1 a 11. Mas vamos perceber também como Jesus, ele chega perto de seus discípulos, e como Jesus, ele aborda cada um aqui, entender como Jesus atinge os corações e também como os corações respondem a ele. Esse texto, ele, no capítulo 5, dos versículos de 1 a 11, ele fala sobre isso. Então vamos ler aqui a partir do versículo 1, que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havindo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando nos barcos, que eram os de Simão, pediram que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E havendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede.
e fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos. Eu pedi, por favor, fosse tirado todo o reverb, para que a igreja possa ouvir mais de longe, sem nenhuma interferência. Obrigado, Deus. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, e todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. Eu queria que você guardasse no seu coração de todos esses versículos. Eu queria que você memorizasse esse último versículo, que diz: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Ok? Deixaram o quê? Tudo. Depois fizeram o quê? Seguiram. Então essa foi a atitude dos discípulos. Aqueles que ainda não eram discípulos, estavam no barco e receberam o chamado. Esse texto ele fala sobre um momento que Jesus estava se apresentando, e ele chega a estar muito desconfortável, porque a multidão o apertava. E qual foi a estratégia de Jesus? Já sei. Estou aqui na terra, muita gente aqui, então vou providenciar uma espécie de palco. E ele usou o barco daqueles homens como palco. E ainda mais, conhecendo como Jesus conhecia todas as coisas, ele usou o vento a seu favor, e a voz de Jesus começava a se projetar melhor, como se fosse uma multidão como essa aqui. Ele precisava de uma distância, ele precisava de uma altura, ele precisava falar alguma coisa importante, e ele, nesse momento, estrategicamente, ele foi pedir o barco. Mas ao pedir o barco, ele também não pediu a qualquer grupo, a qualquer pessoa, qualquer barco. E ele viu lá 2 barcos junto à praia. Versículo 2. E havia pescadores fazendo alguma coisa. O que eles estavam fazendo? Eles estavam lavando as redes. Tudo indica que eles vinham de um momento de trabalho, estavam voltando, e eles estavam preparando os seus instrumentos para guardar. E Jesus entrou em um dos barcos. De quem era o barco? Pedro, também chamado Simão. Versículo 3. E ele pediu justamente que ele afastasse um pouco da terra. Aí nesse momento, Jesus já não tinha a multidão o apertando, e ele já tinha um palco providenciado, e ele já tinha o vento a seu favor, e ele começa a ensinar toda aquela multidão. E quem começa a escutar o que Jesus está falando? O dono do barco, Pedro. E ele começa a escutar o que Jesus fala. Jesus começa a ensinar a multidão, e é tudo que o Senhor faz quando ele desce à terra, e ele começa a ensinar com todo amor, com toda misericórdia, começa a falar a verdade. Ele é conhecido como o caminho, a verdade e a vida, segundo a palavra. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E começa a anunciar a verdade. E as pessoas começaram a aprender aquilo que era verdade. Então, naquele momento, Jesus começa a ensinar. Versículo 3. Ensinava do barco à multidão. Então, no 4, Simão fala com Jesus. Aliás, Jesus fala com Simão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Então Simão pensa, ele está me pedindo
para voltar ao mar e lançar as redes novamente, mas eu acabei de chegar. E respondeu Simão e disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Pedro, ele conhecia o mar. Pedro era experiente, assim como você que é profissional aqui deve ser experiente na sua profissão. Você sabe o seu cotidiano, você conhece a produção, você conhece quando há uma produção e quando não há produção, os dias, os períodos que tem mais resultado. E não é diferente com Pedro. Ele sabia o que ele tinha feito, ele sabia que se fosse novamente, provavelmente não ia ter resultado. Mas por outro lado, ele sabia que ali havia, na perspectiva dele, ali um mestre. Ele chamou Jesus de mestre, com M maiúsculo. Ele disse assim: Senhor, eu trabalhei, mestre, eu trabalhei a noite inteira. Ele falou com aquele homem que havia ensinado a multidão no barco dele. Eu trabalhei a noite inteira. Ele faltou dizer assim: eu entendo de pescaria, eu vivo de pescaria, eu conheço essa atividade, eu trabalhei a noite inteira, eu voltei de trabalho, mas sobre a tua palavra eu lançarei de novo a rede. E naquele momento ele pega todo o seu material, pega a sua equipe e obedece a palavra de Jesus. Versículo 6, ele é muito rápido, ele já entrega o resultado. E fazendo assim, ou seja, conforme a palavra do mestre, colheram uma grande quantidade de peixes, mas era tão grande que rompiam-se-lhes a rede. Então era muito peixe. E ele deve ter pensado: eu nunca peguei tanto peixe na minha vida. E eu nunca imaginava que eu ia pegar tanto peixe, fora de época, fora de hora. Eu passei a noite tentando procurar peixe, tentando pescar, e nada apanhei. Agora eu apanho tudo isso. E ele não conseguiu dar conta de tanto peixe. O versículo 7 diz que ele fez sinal aos companheiros que estavam em outros barcos. E aí veio outro barco para apoiar aquele primeiro barco, para que eles pudessem dar conta de tanto peixe. E encheram ambos os barcos, como diz o versículo 7, de maneira tal que quase iam a pique. Então, eram 2 barcos agora, e os 2 barcos voltaram cheios, tão cheios, que eles poderiam até naufragar. Quando Pedro volta, como é que ele fala com Jesus? Aí ele já muda a maneira de tratar Jesus. A primeira vez que ele fala com Jesus, ele diz: Mestre. E a segunda vez ele diz: Senhor. Glória a Deus. Senhor. Vendo isto, Simão Pedro, versículo 8, prostrou-se aos pés de Jesus. 1. E 2, ele disse: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. O que aconteceu de lá para cá? 9 explica um pouco, diz assim: pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com eles estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Então Pedro, espantado, e ele pensou: aquele homem não era apenas o mestre, aquele homem é o Senhor, aquele, o Rei dos Reis, aquele que meu povo espera, é o Senhor dos Senhores. E ele começa a ver, depois de agir conforme a palavra de Jesus, de obedecer a esse mestre, ele entende que estava obedecendo na realidade o Senhor do Senhor, os reis dos reis, aquele que estava no barco, aquele que pediu o barco emprestado, aquele que estava ali, aquele que impactou a vida daquele homem naquela hora, era nada mais, nada menos do que Jesus, o Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso ele percebeu. E quando ele diz: Senhor, afasta-te de mim, ausenta-te de mim, porque a primeira coisa que Pedro fez foi se prostrar. E quando a gente percebe que o Senhor é o Rei dos Reis, quando a gente está na presença de Deus, uma das consequências, um dos desdobramentos é você perceber o quão pequeno você é.
e quão grande ele é. E ele, vendo isso, ele se prostrou aos pés de Jesus. Perceba que ele falou com Jesus antes. Jesus pede o barco, ele tudo bem, e ele começa a ensinar, talvez a visão dele sobre aquele homem, sobre Jesus, começa a mudar à medida que ele vai tendo experiências com ele. Por que eu estou trazendo esse trecho? Por que nós estamos enfatizando essa parte da palavra? Porque isso acontece com a minha vida, isso acontece com a sua vida. Aqueles que vão se batizar hoje, eles viveram isso. Nós, que já nos batizamos, vivemos isso. Aqueles que têm fé em Deus, viveram isso. Como é que acontece esse processo? Você primeiro se aproxima, você primeiro vê, você primeiro ouve, você primeiro aprende. E aí você começa a ouvir. E quantas pessoas entendem um Jesus, que existiu Jesus viveu, um Jesus histórico, mas não creem no Rei dos Reis. Quantas pessoas viam aquele homem, achavam que era um profeta? Quantas pessoas viam aquele homem, Jesus, e achavam que era apenas o filho de José, um carpinteiro? Quantas pessoas viam Jesus e achavam que ele era um mestre? Mas outros percebiam a verdade, é que ele é o Senhor dos senhores. Glória a Deus. Para você chegar nesse ponto, você precisa estar perto. Para você chegar nesse ponto, você precisa, de alguma maneira, até obedecer a sua palavra, como Pedro teve que obedecer. Imagine se Pedro dissesse: não, mestre, eu estou cansado, passei a noite trabalhando, eu não vou fazer isso, porque eu conheço mais o mar. Eu não sei quem é o Senhor. O Senhor é mestre da palavra, mas eu sou aqui um profissional experiente, sênior, e eu conheço o mar, eu não vou de novo, não. E talvez quantas vezes a gente tenha dito isso ao Senhor, quando Ele nos disse alguma coisa ao nosso coração, por meio da sua palavra, mesmo contrariando a nossa experiência de trabalho, de vida, às vezes na nossa casa, quando nós criamos nossos filhos, e nós sabemos que a criação é assim, pela nossa família entende que é assim, mas o Senhor vem e traz uma nova direção. E Ele diz: olha, é por amor, é com misericórdia. Ou então Ele diz: olha, você precisa ensinar, você precisa exortar seu filho. Muitas vezes você não está exortando. E Ele vem com abordagem. E você só vai entender que Ele é o Senhor dos senhores quando você aprender e executar a palavra dele e perceber que Ele é o Rei dos Reis, à medida que as coisas forem acontecendo. Um dia um amigo chegou para mim na faculdade e disse: eu quero aprender sobre Deus, eu quero conhecer mais a Deus, o que é que eu posso fazer? Eu disse: olha, você precisa aprender, conhecer a palavra, conhecer sobre Deus, chegar mais perto, mas você precisa experimentar. Porque é como eu descrevi uma laranja para você. Eu vou dizer que ela tem a cor laranja. Eu vou dizer que ela é redonda. Eu vou dizer que ela pode ser azeda, pode ser doce, vai depender da maturidade do fruto ali. Mas você, experimentando a laranja, você vai aprender melhor sobre ela. Porque você vai sentir o gosto dela, porque você vai receber os efeitos da laranja em você. A mesma coisa ao Senhor. Muitas pessoas podem falar sobre Ele, muitos podem te contar sobre Ele, mas só você experimentando, como Pedro experimentou, você vai entender realmente como Ele é. Jesus contrariou Pedro. Jesus esperou com que Pedro passasse um dia trabalhando e ele escolheu estrategicamente aquele barco, porque ele tinha um chamado para Pedro. E Pedro nunca tinha tido uma pesca tão maravilhosa. E quando ele volta daquela pesca maravilhosa, ele não volta somente com produto, ele não só volta com uma arrecadação, ele só não volta com mais riqueza, com mais produção. O que é mais precioso é Pedro voltando daquilo com a consciência de que Jesus não é apenas o mestre, Ele é o Senhor dos senhores. Glória a Deus, aleluia.
Muitas vezes nós viemos para um culto como esse, entendendo que nós vamos ter mais ensinamento. Muitas vezes nós vamos para o nosso quarto orar ou aprender a palavra, entendendo que nós vamos ter mais ensinamento. Mas você pode ter mais do que o ensinamento. Você pode estar cara a cara com o Senhor. Você pode estar sendo impactado pelo Espírito Santo de Deus. Você pode receber uma cura. Você pode receber transformação. Você pode receber o que Pedro recebeu aqui, profissionalmente, de alguma maneira. Você pode ser impactado pelo Senhor. E aí você vai perceber que ali não era um momento de um simples ensinamento. Ali era um momento de transformação. Era um momento também para você entender quem é Deus. E tudo começa dessa percepção na sua mente e no seu coração. Porque quando você entende quem é Deus, quando você entende onde você está, você começa a agir diferente. E não foi diferente na vida de Pedro. E aí, vamos para o 10 e o 11. Eu pedi para você memorizar o 11. Porque o que Pedro fez e seus companheiros. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas. De agora em diante serás pescador de homens. É o projeto da mente de Deus. A mente de Deus é muito maior do que a nossa. Os planos de Deus são muito maiores do que o nosso. Os caminhos de Deus são muito maiores do que os nossos caminhos. Enquanto Pedro volta maravilhado com a pesca maravilhosa. Ele nem imagina qual o plano de Deus para a vida dele. E o Senhor dá um segundo passo e diz: Pedro, eu estou te chamando para ser pescador de homens agora. E Pedro, impactado com tudo aquilo, ele percebe que está diante não somente do mestre dos mestres, mas do Senhor dos senhores. Ele entrega a sua vida a esse Senhor. E o 11 diz o quê? Levantando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. Deixaram o quê? Tudo e o seguiram. Tem uma canção que a gente canta, que a primeira frase da primeira estrofe é justamente essa. Quem lembra? Ganhei o chocolate aí do chocolate vindo do pastor Esporte. Quem lembra? Primeira frase da primeira estrofe. Aê! Uma canção que diz: eu largo tudo para viver o tudo. Me refaz. E aí ele continua: eu largo o erro, Jesus, e a terceira? Largo a vida para viver aqui. E depois, só para a gente fechar aqui, ó. Largo tudo para viver o tudo. Raso para ir mais profundo. Busco ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Aí me refaz. Me refaz. Senhor Deus, refaz cada um aqui, Pai, essa noite. Me ensina a ser como tu és. Eu acho que esse foi o coração de Pedro, meus irmãos. Ele diz: eu não estou aqui diante de um coach. Eu não estou aqui diante de um consultor. Eu não estou aqui para aprender a pescar mais peixes agora. Eu estou diante dos reis dos reis. Agora eu vou fazer o que ele pede para eu fazer. Porque eu fiz agora. Agora perceba você, tem gente que vem buscando a Deus por causa dos resultados dessa busca. Na verdade ele vem fazer um investimento. Ele vem atrás de uma casa, de um carro, de um melhor emprego, de uma pessoa. Não, o Senhor Deus tem algo muito mais para você do que tudo isso. E Pedro percebeu isso. Perceba você que quando Pedro percebe isso, Pedro não fica no barco, ele não continua, ele se larga tudo e segue a Jesus. Deixe tudo e segue a Jesus. E esse é versículo 11. É a mesma coisa que se diz no primeiro verso da canção, da estrofe: eu largo tudo para viver o tudo.
Eu largo tudo para viver o tudo. Um certo missionário, ele disse: perca tudo, mas não perca a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Perca tudo, mas não perca a presença. A presença é tudo em nossas vidas. A presença de Deus é tudo. E se nós formos reformular essa frase do missionário por dizer: perca tudo, mas não perca o tudo. Porque agora nós estamos falando de dois tudos. O tudo que eu acho que é tudo para mim. E o tudo de Deus realmente para mim. Pedro, ele achava que tinha tudo. E talvez depois da pesca maravilhosa, era a ideia de tudo que ele tinha: barcos, grandes peixes, muitos peixes. Mas ele olha para Jesus e diz: esse mestre não é apenas o mestre, ele é o Senhor dos senhores, ele é o tudo. E Pedro deixa tudo para viver o tudo de Deus na vida dele. E esse é o chamado para mim e para você. É conhecer mais a Deus. Se você eu não tenho essa certeza ainda, pois faça como Pedro. Chegue perto de Jesus e obedeça a Ele, entenda a palavra, obedeça e perceba os resultados, e perceba que isso não é uma coisa comum, não é algo comum, não é algo, não é apenas isso, aqui não é apenas uma religião, aqui também não é apenas uma igreja. Nós entendemos que é algo especial da parte de Deus, não é uma igreja física, religiosa. Nós entendemos que a igreja é um projeto que veio do coração de Deus, uma coisa estabelecida por Deus. Uma coisa estabelecida por Deus. Igreja não é aquilo que o mundo acha que é, também não é aquilo que os religiosos transformaram. Igreja é um projeto lindo que veio da mente e do coração de Deus. O Senhor tem um projeto lindo para a sua vida. O Senhor tem um caminho, o que nós chamamos, que nós vemos na palavra, uma boa, perfeita e agradável vontade para a minha vida e para a sua vida. Mas para que a gente possa viver essa boa, perfeita e agradável vontade, que é isso que Pedro quis ver, nós precisamos mergulhar, nós precisamos nos entregar, nós precisamos deixar tudo e seguir. E eu queria só, em contraste com esse texto, trazer rapidamente um trecho que simboliza alguém que não pôde deixar tudo por Jesus. E eu queria rapidamente trazer para vocês Marcos 10, e muitos aqui já conhecem, mas eu acho que vale a pena a gente agora ler esse texto com um olhar e com a perspectiva também do trecho da vida de Pedro e dos discípulos, onde eles largam tudo. E Pedro está também em Marcos 10, ele está também nessa história, e é a história do jovem rico, quem conhece? Jovem rico. Marcos 10, e aí rapidamente, para ser breve, Marcos 10 diz assim, Marcos 10, 17 a 21, diz assim: pondo-se a caminho, correu para ele um homem, a qual se ajoelhou diante dele, olha, da mesma forma que Pedro fez, só que ele, apesar de ter se ajoelhado diante de Jesus, ele usou o mesmo termo que Pedro usou antes de reconhecer Jesus como Senhor e Senhor. Ele disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: sabe quando você chega mais perto de Jesus e acha que tem tudo, acha que já fez tudo, acha que está tudo bem com a tua vida, acha que você é normal, tua vida é perfeita, não precisa de nenhuma mudança, nada. Mas quando você chega perto de Deus, o Senhor sempre tem algo para lhe dizer. Para aquele homem ele disse: falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa. E por isso que é bom momentos como esse, momentos de palavra, momentos de oração, momentos onde você vai no seu quarto
e ora somente com Deus, momentos onde você vai orar com outras pessoas, momentos onde você vai ler a palavra, ou momentos que você vai aqui coletivamente aprender a palavra, porque é o momento que você se aproxima de Jesus, se aproxima de Deus, e Ele pode dizer: falta-te uma coisa. Porque a nossa visão sobre nós mesmos, segundo a psicologia, eu tenho vários tipos de eu, né? O eu conhecido, o eu desconhecido, o eu que as outras pessoas percebem. Então, nem sempre o eu que eu acho, que eu me conheço, é o mesmo eu que o Celino me vê. Poxa, o Wesley é assim, assim, assim. E eu conheço o meu eu e eu acho que eu sou assim. Isso já tem diferença entre o que o Celino acha sobre mim. Mas tem o eu que nem o Celino nem eu mesmo conheço. Eu desconheci. Mas não tem como se distanciar e fugir do Senhor. Ele conhece você por dentro. Segundo a palavra, no Salmo, ele diz que ele me sonda e me conhece. Ele me conhece desde que eu fui formado. Ele conhece. E Jesus não era diferente com aquele jovem rico. Ele disse: olha, falta-te uma coisa. E para ele disse: vai, vende tudo. Aí vem a palavra tudo de novo. Vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem, toma a tua cruz e segue-me. Para todos os discípulos, ou aqueles que almejavam seguir a Jesus, ele disse: olha, quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e segue. Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e segue. Mas especialmente para aquele homem, ele disse: vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Vem, aí toma a tua cruz e segue. E aquele homem pesaroso desta palavra retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse: filhos, quão difícil para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. E a palavra segue. E a diferença entre o que Jesus fala para aqueles homens, a diferença entre os ricos e outros ricos, é que existem ricos que, apesar de serem ricos, eles não confiam nas suas próprias riquezas. Abraão era rico. Existiam muitos discípulos e homens de Deus que eram ricos. Davi era rei, era rico. Mas as riquezas não eram a base da confiança desses homens. E quando Jesus olhou para aquele jovem rico, ele entendeu que a riqueza era a base da confiança daquele homem. O Senhor não disse para Abraão: deixa tudo e vem, apesar dele ter pedido a Abraão para sair da sua terra. Mas onde o Abraão ia, o Senhor abençoava com riquezas. E Abraão percebeu isso quando ele precisou até se apartar do sobrinho dele, Ló. Ele disse: olha, escolhe o caminho que você quiser, olha aí. O caminho que você for para lá, eu vou para cá, e eu sei para onde eu for, o Senhor vai me abençoar. Porque ele entendeu que ele já tinha tudo. E o Senhor, Ele iria dar a ele o que ele precisasse, o que necessitasse. O tudo, o meu tudo, o seu tudo, vem do tudo de Deus. E essa percepção nem todos têm. Eles acham que já tenho tudo, eu não preciso mais de Deus. O meu tudo, às vezes, é a minha riqueza. O meu tudo pode ser a minha profissão. O meu tudo pode ser o meu eu, a minha fama. O meu tudo pode ser uma pessoa. Já percebeu isso? E quando esse tudo vai embora, aquilo desmorona. Aí vem a depressão, vem a ansiedade, porque era tudo. Mas o que o Senhor vem trazendo para mim e para você é que existe um tudo acima de todas as coisas. E Romanos 11:36 diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Ele é o tudo. Ele é o tudo para mim e para você. Por isso que a canção diz: olá. Novamente, vou pedir outro microfone. Oi.
Beleza. Deu certo aqui. Agora nós descobrimos o que é o tudo. Agora o Senhor quer que você entenda o que é o tudo. Mas nem todos nós entendemos. O jovem rico achava que a riqueza para ele era o tudo. Alguns acham que o tudo são a sua família. É a sua família. Ou são pessoas que estão ao seu redor. É um grupo. Alunos. Aqueles que estão no colégio. Acho que tudo é aquela sua turminha. Aquela que dá a ele popularidade. E por causa desse tudo, ele nega o Senhor, ele nega as coisas de Deus. Mas o Senhor está chamando para deixar tudo, para viver o tudo. Assim como ele chamou Pedro. Ele me chama, ele te chama. E aqueles que obedecem essa voz, eles vão perceber que o Senhor, ele, além de ser o tudo, ele pode nos dar o tudo que nós precisamos. O tudo que nós necessitamos. E para finalizar, eu queria lembrar você de um salmo. Eu imagino que todos aqui conhecem o salmo chamado Salmo 23. O Salmo 23 é o salmo escrito por Davi. E ele diz, é um salmo que fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o tudo, é o meu tudo, e com Ele eu tenho tudo. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E Ele diz, deitar-me faz em pastos verdejantes, leva-me a águas tranquilas, Ele me traz refrigério à minha alma. E o Senhor é tudo isso, e Ele revela um Deus, que é um Deus de provisão, aquele que provê as coisas materialmente, e espiritualmente, e emocionalmente. E se nós tivermos algum tipo de necessidade física, emocional ou espiritual, é a Ele que nós devemos recorrer. Ele é o nosso tudo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na Sexta Viva, Michel trouxe uma palavra sobre a ovelha. E foi muito importante um trecho para mim, para meu coração. Quando ele disse, olha, quando eu chego no mundo, e aí existem nas empresas algumas seleções, né, de profissionais, e alguns métodos são: se você fosse um animal, qual animal você seria? É uma forma, uma pergunta de seleção para selecionar funcionários. Aí alguns dizem, eu sou o tubarão, eu quero ser o leão, e você escolhe o animal feroz, aquele que domina tudo, aquele que está no topo da cadeia alimentar. O fato é que o Senhor Jesus, e o Salmo 23, ele usa a figura, ele como pastor e nós como ovelhas. E talvez poucos, em um exame, em uma entrevista para entrar em uma empresa, você diga, eu quero ser uma ovelha, porque parece ser algo fraco. Mas entenda, as ovelhas estão sob um pastoreado. E ele ficou procurando características, né, Michel, das ovelhas, se tem alguma coisa assim super poderosa assim, da ovelha que possa dizer. Não tinha. Mas a característica da ovelha é que ela é um animal que está ali, no meio ali da cadeia alimentar, e ele precisa de ajuda sim, precisa de um pastor sim. Não é o leão, não é o urso. Mas Davi, quando estava pastoreando as suas ovelhas, ele lutou contra leões, lutou contra urso. Ele defendeu as suas ovelhas. Quando eu tenho um pastor, quando eu estou sendo pastoreado por Deus, eu estou falando do Senhor dos Senhores, o pastor com P maiúsculo, Jesus Cristo, eu tenho tudo. Por isso ele consegue dizer, de usar essa analogia do dia a dia dele, entender o Senhor como aquele que é o seu pastor, assim como ele era pastor das suas ovelhas e dava suas vidas pelas ovelhas do seu pai, Davi, e aí ele entendeu que o Senhor fazia a mesma coisa com a vida dele, e com isso ele teve a revelação que Pedro teve ao conhecer melhor Jesus. Eu vou me entregar a ele, porque eu sendo ovelha, ele sendo pastor, nada vai me faltar. E aí ele diz, assim como eu levo minhas ovelhas à parte do verdejante, o Senhor me leva. Um Deus de provisão,
Assim como Ele me leva a águas tranquilas como provisão, mas também como refrigério, Ele me leva também. E o Senhor Jesus, Ele nos leva, meu irmão. Se você tem aí alguma necessidade do teu coração, muitas vezes a necessidade emocional, algo que você precisa, algo ou física ou material, o Senhor, Ele provê. E agora entenda, é a necessidade, não é a sua vontade. Porque a nossa vontade, o nosso coração é enganoso. Eu quero um Porsche, eu quero um carro da Tesla. Não é assim, o Senhor vai te dar, não é assim. O Senhor sabe o que você precisa. E Ele te dá segundo a tua necessidade, no tempo certo, o jeito certo, na hora certa. É assim que funciona. O Senhor é o teu pastor. E aí, Ele não se apresenta somente como um Deus de provisão e um Deus de proteção. Aliás, como Deus de provisão, Ele também se apresenta como um Deus de proteção. Porque Ele diz, olha, me leva a parte dos verdejantes e também me leva a águas tranquilas. E aí Ele começa a ser um Deus de proteção. E aí vem a parte que todos nós precisamos. Ele diz ainda que eu andar no vale da sombra da morte. E quantos aqui não andaram por esse vale da sombra da morte? Muitas vezes o vale da sombra da morte é a perda de uma pessoa, você perder na sua vida. Muitas vezes o vale da sombra da morte é uma doença. Muitas vezes o vale da sombra da morte é você perder o emprego, alguma coisa que você fica desamparado, você fica assustado, você pensa, algo vai acontecer comigo. Mas o que Ele deixa como certeza é que Ele estará comigo. E Ele diz, a tua vara e o teu cajado me consola. E se você for perceber, tecnicamente é diferente a função da vara e a função do cajado. E qual a diferença, né? A vara, ela é aquele instrumento que ele é mais reto e ele é poderoso. A vara é usada para proteção. E o pastor usava a vara para lutar contra animais. E o cajado era um instrumento que o pastor usava, além de andar, né, para ajudar a andar em terrenos pedregosos, terrenos difíceis. Ele tinha lá no final, lá na sua extremidade, uma curvatura. E essa curvatura fazia com que ele conseguisse estender e puxar a ovelha e cuidar melhor da ovelha e trazer a ovelha que estava indo para um caminho, por um caminho que não era o caminho certo, e ele puxar para o caminho certo. E assim é o Salmo 23. Ele fala, o Senhor fala em vários trechos da palavra sobre veredas, que o Senhor nos guia por veredas de justiça, nos guia por veredas corretas, os caminhos corretos. Um dia a gente estava fazendo uma trilha lá em Guaramiranga e ele disse, olha, tem duas trilhas aqui, o começo é igual, mas depois há uma bifurcação. Uma dura meia hora e a segunda dura 1 hora. Poxa, a gente já foi lá e a gente não tinha muito tempo, queria fazer a de meia hora. Mas se não tivesse ninguém guiando a gente podia pegar o caminho errado e fazer a trilha de 1 hora, ou até se perder. Mas a gente tinha um guia. E na hora da bifurcação, na hora certa, ele disse, olha, por aqui. Aqui, essa é a trilha que vai durar 30 minutos. E nós fomos por essa trilha, tá? O fato é que muitas vezes na nossa vida, a gente, quando não tem um guia, quando não tem um pastor, quando não tem uma orientação, quando não tem alguém com esse cajado, a gente vai e trilha várias trilhas. E não tem quem nos ensine. Ou muitas vezes, nesse mundo de grandes informações, os ensinamentos são vários que você não sabe quem você vai obedecer. O fato que o Senhor dos Senhores, o Mestre dos Mestres, o Pastor dos Pastores, o Médico dos Médicos, Ele tem um cajado e Ele te leva ao caminho certo, ao caminho que você precisa, aquele adequado à tua necessidade. E aí agora eu convido a cada um, essa noite, por gentileza, para ficar de pé, e a gente fazer uma oração final aqui, concluindo essa reflexão, e dizendo a você que o Senhor Deus está aqui, assim como Ele esteve
na vida de Pedro, assim como ele esteve na vida de Davi. O Senhor Jesus disse, eu vou. Ele passou o tempo na terra, ele passou 33 anos na terra. Desses 33 anos, 3 foram anos onde ele esteve, de certa forma, publicamente fazendo o seu trabalho, mas ele subiu aos céus e ele disse, olha, não vos deixarei órfãos, deixarei com vocês o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus. E ele disse que esse Espírito Santo estaria nos seus corações, nas suas vidas, e é por meio desse Espírito que ele chama de Consolador. E também ele não é somente Consolador, aquele que iria lhe guiar a toda a verdade. Olha a palavra, guiar, orientar, ensinar. Então hoje nós somos ensinados pelo Espírito Santo. E a minha oração hoje para a sua vida e para a minha vida, para a minha família, é que o Senhor possa estar guiando a minha vida, guiando a sua vida. E que por mais que você ache que tenha tudo, esse tudo que você acha que é tudo, nunca vai chegar a ser o verdadeiro tudo. O tudo que é o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Médico dos Médicos, aquele que criou os céus e a terra. Ele é o nosso tudo. Por Ele, para Ele e para Ele são todas as coisas. Glória a Amém? Deus, aleluia.